Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mais uma vítima de assassinato encontrada no cemitério de Paulista. Violência na zona sul do Recife. 2 mortos, 2 feridos abalam na comunidade do Bode, no bairro do Pina. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E hoje a gente vai falar as notícias, né? A violência, foram 20 assassinatos, né? Nesse final de ano, essa mudança, né? Essa virada de ano. De ontem para hoje, nas 24 horas, foram 20 assassinatos registrados no estado de Pernambuco, divididos. Foram 10 crimes no interior e 10 no Grande Recife. Olha, minha gente, um assassinato no prédio da Guabiraba, na zona norte do Recife, isso mesmo. Um homem de 49 anos foi assassinado. Alexandre Paulo de Santana, 49 anos, ele morava no Alto José Dalino, no prédio da Guabiraba, zona norte do Recife. Ele foi assassinado, minha gente, ontem pela manhã, por volta das 7h30, estava em frente à casa da mãe dele, em frente à casa da genitora dele, lá mesmo no Alto José Dalino, quando apareceram 2 elementos encapuzados em um carro preto, veículo não identificado, e ceifaram a vida do rapaz. A motivação é desconhecida. O corpo de Alexandre Paulo de Santana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Isso mesmo, policiais da Força Tarefa do DHPP. Um ex-presidiário por crime de tráfico de drogas foi assassinado, isso mesmo. Emerson Pereira da Silva, ele tinha 28 anos, morava na rua Sampaio, no bairro da Iputinga, e foi assassinado, minha gente, ontem por volta das 2 horas da tarde, com uma saraivada de balas, cerca de 7 disparos de arma de fogo, na rua Chapada, bem pertinho, ali na comunidade do Detran, aquela comunidade tão conhecida no bairro da Iputinga. Um elemento desconhecido que ficou esperando ele sentado na calçada, como se estivesse esperando alguém, estava realmente, quando o ex-presidiário por tráfico de drogas, Emerson Pereira da Silva, de 28 anos, se aproximou, ele se levantou da calçada e meteu bala, matou o rapaz e fugiu em Desávala da Carreira. Os policiais do 13º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, fizeram isolamento, né? Porque o 190 é acionado, o 190 chama o pessoal do 13º Batalhão, cobre aquela área, o pessoal chega lá, faz o isolamento e solicita as equipes do IC, do IML e também do pessoal do DHPP. Portanto, foram feitos trabalhos de praxe e o corpo de Emerson Pereira da Silva, 28 anos de idade, ex-presidiário por crime de tráfico de drogas, que é o caminho da droga, essa é a morte. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Douglas Richard Jerry, 27 anos de idade, não bonito, né? Douglas Richard Jerry, 27 anos, residia no Alto 13 de Maio, Nova Descoberta, ali pelo Vasco da Gama. Ele foi assassinado, minha gente, com vários disparos de arma de fogo. Ele estava em frente a uma loja de estética, lá mesmo em Nova Descoberta, quando 3 elementos desconhecidos se aproximaram dele e abriram fogo, e ele morreu no local. De acordo com informações, ele teria ido para a casa do irmão, lá mesmo naquela localidade, e aí acabou sendo assassinado. Aí foram os policiais do 11º Batalhão que estiveram no local, fizeram isolamento da área até a chegada das equipes do IC, do IML e do DHPP. O corpo de Douglas foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E uma mulher, minha gente, uma mulher também foi assassinada, é isso mesmo. Essa mulher ainda não foi identificada, uma mulher de cabelos pretos, estava trazendo uma saia preta e uma blusa rosa. Ela foi morta a pauladas e o corpo encontrado na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado. Deixa me ver aqui, foi justamente ali na alça do viaduto da BR-101, naquela região ali. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Segundo informações, esse corpo, deixa eu ver aqui, seria desovado naquela localidade
por homens em um carro Voyage preto. Aquele caso, e tem acontecido bastante, principalmente o pessoal do Uber, está sendo muita gente atacada, está sendo assassinada e desovada. Então, elementos em um carro Voyage preto desovaram o corpo dessa mulher naquela localidade. E acredita-se que ela seria moradora de Roda de Fogo nos Torrões, mas o nome dela ainda não foi informado, portanto, a violência contra a mulher continua. Ela foi assassinada. Duas pessoas, Evaldo de Oliveira Mateus, 35 anos de idade, e João Severino de Oliveira, 58 anos, eles foram baleados na noite de antes de ontem, isso mesmo, na rua João Roberto Borges de Souza, ou conhecida como Rua 800, no bairro da Macaxeira. 3 elementos desconhecidos meteram bala nos rapazes, Evaldo de Oliveira Mateus, 35 anos, e João Severino de Oliveira, 58 anos de idade. Os dois foram socorridos no Hospital da Restauração, mas um deles, o mais velho, o João Severino de Oliveira, não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. É isso mesmo, um morto e outro ferido no bairro da Macaxeira, que fica na zona norte do Recife. E no Cabo de Santo Agostinho, gente, que morreu gente no Cabo, isso mesmo, morreu gente no Cabo. José Marcos Marinho, ele tinha 48 anos de idade, morava na rua 12, no bairro Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho, e foi assassinado a tiros na rua 13, lá no Malaquias do Cabo, bem pertinho da escola Edivaldo Martins. Foram 2 elementos a pé que cometeram o crime. De acordo com informações, deixa eu ver aqui, é que o José Marcos Marinho, minha gente, ele teria matado gente no local lá, quer dizer, era tido como matador, já sofreu alguns atentados, escapou, mas ontem à noite, pertinho das 8 horas, ele foi assassinado. José Marcos Marinho, 48 anos, foi assassinado lá no bairro de Malaquia, no Cabo de Santo Agostinho, e a polícia vai investigar essa questão. Deu uma vingança, os cabos matavam a gente, e um dia chega a vez dele, né? Um dia a conta chega, e ele acabou sendo assassinado. No bairro da Torre, minha gente, um rapaz foi baleado. O rapaz, ainda não identificado, ele foi baleado na rua do Irajá, no bairro da Torre, por elementos desconhecidos. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital da Restauração, mas esse rapaz não identificado acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. José Elton Ferreira da Silva, 38 anos de idade, foi assassinado a bala em um posto de combustível, posto HP, que fica localizado na BR 423, no centro em Iati. 2 homens numa motocicleta vermelha, olha aí a moto vermelha, 2 elementos numa moto vermelha cometeram crime. Os motivos são desconhecidos e o corpo de José Elton Ferreira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E um rapaz ainda não identificado, um jovem com cerca de 25 anos de idade, sem um documento de identificação, foi assassinado a tiros e o corpo encontrado em um matagal. Já estava em decomposição. Isso foi à margem da PS 636, no projeto Maria Tereza, em Petrolina, no sertão do estado. Petrolina, a violência está demais em Petrolina. O corpo do rapaz ainda não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Mais uma vítima de homicídio encontrada soterrada no município Cemitério de Paulista. Violência na zona sul do Recife, 2 mortos, 2 feridos a bala no bairro do Pina. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Rapidamente, porque a gente está pegando ainda o relatório para saber sobre os homicídios, né? Os homicídios, a violência. Deixa eu ver se eu estou com todos aqui já registrado. Um negócio assim, tudo ao vivo. Na Guabiraba já tenho, na Macaxeira também. Deixa eu me ver aqui. No bairro Tupina também já temos aquele duplo homicídio e mais 3 pessoas feridas. Foram 5, tá vendo? Foram 5, né? Mataram 2 pessoas e 3 feridas. Deixa eu me ver aqui, Abreu Lima, teve um assassinato em Abreu Lima. Esse crime de Abreu Lima ainda não temos aqui no Cabo de Santo Agostinho, nós vamos falar daqui a pouco. Em Afogados aconteceu um assassinato, estamos aqui prontinho, Afogados. Deixa eu ver aqui quem foi em Afogados que morreu. A vítima tinha passagem por roubo, quer dizer, um ex-presidiário, né?
estava no regime semiaberto, isso mesmo, foi assassinado. Deixa eu ver aqui, o nome dele aqui, a vítima, Givaldo Gomes da Silva, 34 anos de idade. Givaldo Gomes da Silva, 34 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo, certo? Disparo de arma de fogo em Afogados. Nesse caso de Givaldo aqui, deixa-me ver, bom, a gente vai falando porque tem vários homicídios que foram registrados ontem para hoje, pelo menos até 3 horas da madrugada, foram 20 homicídios, 10 assassinatos no interior e 10 no Grande Recife. Felipe Eugênio da Silva Santana foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Floro Alves Cardoso, em Riacho das Almas. Tem o suspeito que foi preso em flagrante. Paulo Pedro da Silva foi agarrado pela Polícia Militar, levado para a delegacia de Riacho das Almas, onde foi autuado em flagrante. O corpo de Felipe Eugênio da Silva Santana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ricardo dos Santos Diniz, com 30 anos de idade, ele teve a residência dele invadida por elementos desconhecidos na rua 4, bairro Pedro Raimundo, em Petrolina. Olha aí, Petrolina. E aí os caras invadiram a casa e mataram Ricardo dos Santos Diniz com vários disparos de arma de fogo. A motivação do crime é desconhecida, está sendo investigada pela polícia. O corpo de Ricardo dos Santos Diniz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. José Ivanildo dos Santos, de 50 anos de idade, e a irmã dele, Sueli Maria da Silva, foram agredidos a golpes de faca peixeira na própria residência, na rua Vicente Alves de Menezes, em Condado. O suspeito é Ercílio Francisco Rodrigues, ex-companheiro de Sueli. Ele não aceita de forma alguma o fim do relacionamento, invadiu a casa, meteu a faca nas vítimas, José Ivanildo dos Santos, e da irmã dele, Sueli Maria dos Santos. O resultado é que os dois foram socorridos e o José Ivanildo não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Portanto, José Ivanildo dos Santos morreu devido à gravidade dos ferimentos. Foi uma tentativa de duplo homicídio que está sendo atribuída ao ex-companheiro da Sueli, Ercílio Francisco Rodrigues. Isso mesmo, ele não aceita esse fim do relacionamento e está foragido. Claro que a polícia está no encalço dele, tentando prendê-lo ainda em flagrante. Lucas Daniel da Silva Almeida, um jovem com 22 anos de idade, foi encontrado morto a bala em terras da usina Massauaçu, na cidade de Escada. Crime praticado por elementos desconhecidos. Na verdade, esse rapaz estava sumido há uns 2 dias atrás e de repente foi encontrado morto lá em terras da usina Massauaçu, em Escada. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Um adolescente de 16 anos de idade, conhecido como Mago da Praia, foi assassinado com disparo de arma de fogo em terras do Engenho Bom Sucesso, em Gamileira. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. Isaías Manuel Santiago, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua 8, bairro Nova Araçoiaba, em Araçoiaba. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o crime pode ter ligação por causa de um adolescente que vivia atrás dele. A menininha vivia atrás dele para namorar com ele, e talvez a morte do Isaías Manuel Santiago tenha ligação com essa aproximação com essa adolescente. O ex-presidiário Manuel Antônio da Silva Júnior, com 25 anos de idade, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo no centro de Itacaratu, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Palmares. Jason Felipe Batista de Lima, com 28 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Cosme Damião, no bairro São Domingos, em Brejo da Madre de Deus. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, um homem morreu em um acidente de motocicleta no sítio Caldeirões, no município de Saloá, no agreste do estado. José Rodrigo de Lima Nunes tinha 34 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. João Paulo de Moraes Freitas, 18 anos de idade, morreu em um acidente na BR-424, à altura do quilômetro 87,8, no município de Garanhuns, no agreste do estado. Ele trafegava de motocicleta e bateu numa caminhonete Hilux. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru.
Marcelo Cordeiro de Jesus, 25 anos de idade. Ele trafegava de motocicleta pelo sítio Ferreiros em Buíque, no interior do estado. Ele se desequilibrou e passou por uma lâmpada eletrônica, daí se desequilibrou e bateu violentamente numa árvore. O motoqueiro Marcelo Cordeiro de Jesus morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Marcel Paulo da Silva, de 40 anos de idade, morreu vítima de um acidente de motocicleta. Ele estava internado aqui no Recife, no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Marcel Paulo da Silva, de 40 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Diogo Luiz Moura da Silva, de 27 anos, este residente na rua Mato Grosso, na comunidade Tereza, comunidade Tabajara, em Olinda. Ele foi baleado na estrada do sítio Pau Ferro, em Guabiraba. Isso mesmo, foi durante uma rinha de galos. Isso mesmo, uma rinha de galos. Ele foi baleado e socorrido na emergência do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Diogo Henrique Dias, de 30 anos de idade, Marcos José da Silva, 48 anos, foram baleados na rua 21 de abril, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, e foram socorridos no hospital local. Matheus Gabriel Silva, de 18 anos de idade, Matheus Gabriel Santos da Silva, 18 anos, e Fabiano Silva de Souza foram baleados em um bar localizado no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. Atentado praticado por elementos desconhecidos. As vítimas foram socorridas na unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho, e de lá foram removidos para o Hospital da Restauração. O ex-presidiário por homicídio Otton Fernandes da Silva, 42 anos de idade, e o filho dele, um adolescente de 16 anos, foram baleados na rua 41, no Caetés 3, em Abreu Lima, por elementos desconhecidos, e foram socorridos no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Lucas Gabriel Emiliano da Silva Félix foi agredido a golpes de faca no centro, em Xexé, no interior do estado, por um tal de Jó da Moto Amarela. A vítima foi socorrida no hospital local. Emerson da Silva Bezerra e Maria Jaqueline da Silva Bezerra foram agredidos a golpes de faca na Rua do Abrigo, em Sairé, no interior do estado, por elementos desconhecidos, e foram socorridos na emergência do hospital local. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Mais uma vítima de homicídio encontrada no cemitério de Paulista. A vítima ainda não foi identificada. Um homem, ele com o corpo parcialmente enterrado em uma cova rasa, dentro do cemitério Campo Santo, que fica à margem da PE15, no bairro do Outro Ninguém 2, em Paulista. Dois elementos desconhecidos que deixaram lá o local, inclusive uma chibanca e uma bolsa com 39 pedras de crack e ainda estojo de espingarda calibre 12. O corpo tinha uma carpa no braço esquerdo, o nome Sandra tatuado nas costelas, portanto muito fácil de ser identificada pela família. E atenção! Violência na zona sul do Recife, 2 mortos, 3 feridos a bala no bairro do Pina. Os mortos: Ítalo Ferreira da Silva, 25 anos, ex-presidiário por tráfico de maconha, vício de maconha, não tráfico, viciado em maconha, e Gabriel Michel Ferreira, 21 anos. Um deles morreu no local, o outro ainda tentou sair a nado pela maré, mas chegou na comunidade Areinha, acabou morrendo. E os criminosos, minha gente, chegaram de barco pela maré, e aí se aproximaram das vítimas, meteram bala. 3 pessoas ficaram feridas, 2 adolescentes, inclusive um de 15 anos e 17, que foram socorridos. E esse crime aconteceu na terceira travessa São Benedito, comunidade do Bode, no bairro do Pina. Foi numa boca de fumo que isso aconteceu, e que foram 3 elementos que vieram pela maré, conforme dissemos, de barco. Portanto, foram 2 mortos e 3 feridos na comunidade do Bode, no Pina. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.